Campos aqui com vocês, gravando mais um vídeo para o canal Tropa Reaça. Pessoal, é o seguinte, hoje o vídeo vai ser curto. Quero logo pedir antes que você se inscreva no canal e clique aqui no link, dê um likezinho para nós chegarmos a 1000 inscritos até o final de julho. Temos que bater essa meta, contamos com vocês para fazermos lives diretamente aqui no YouTube, tá? Então essa é a primeira dica que eu queria dar a vocês. Segundo, pessoal, nós estamos vendo essas ações dirigidas a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu não quero falar necessariamente das prisões. Eu quero falar da linguagem que a grande mídia se utiliza para dar as notícias. Primeiro, já repararam que a grande mídia diz: polícia fecha o cerco contra bolsonaristas, contra blogueiros bolsonaristas, contra apoiadores de Bolsonaro. Em momento algum ela fala sobre algo que se chama conservadorismo. Então, o que isso significa? A grande mídia no Brasil trabalha construindo um grande espiral do silêncio, impedindo que chegue ao ouvido das demais pessoas, da população como um todo, o conhecimento sobre algo que se chama pensamento conservador. Então, o pensamento conservador é sim um pensamento político que traz consigo uma forma de construção, não é nem construção, mas uma forma de permanência social e manutenção da civilização conforme as suas experiências, conforme aquilo que foi vivenciado ao longo das épocas, sem se aventurar em engenharias sociais, fazendo tábula rasa de tudo aquilo que ficou para trás. Então, como a mídia ela faz parte desse movimento progressista, desse pensamento revolucionário que quer fazer avançar a agenda globalista, ela não pode, em hipótese alguma, mencionar a palavra conservadorismo. Conservadorismo é a palavra proibida na grande imprensa brasileira. E veja, e como é que ela trabalha? Ela trabalha, como eu já disse, criando um espiral do silêncio. Toda a grande mídia taxa nos conservadores a pecha de bolsonaristas. Então, não existe um pensamento filosófico, não existe uma experiência civilizacional, não existe um pensamento que prima por toda a experiência civilizacional que perdurou ao longo da nossa existência. Não existe esse esteio de experiências gravadas em obras que denotam o pensamento conservador. Não, a mídia esconde isso para que tentar gravar em todas as pessoas que são conservadoras a pecha de bolsonaristas, como se nós fôssemos tão simplesmente membros de uma seita fanática que segue um sujeito que amanhã vai deixar de ser presidente. Então, não existe conservadorismo. É isso que a mídia quer passar. O que existe é bolsonarismo. Criaturas loucas e inconsequentes que estão vislumbradas com um maluco que amanhã vai deixar de ser presidente, como se nós fôssemos insignificantes. Mas veja, o que existe é exatamente o contrário. Nós não somos bolsonaristas, nós somos conservadores. Não foi o bolsonarismo que nos colocou na linha de frente para apoiar o presidente Bolsonaro. Foi exatamente o contrário. O Bolsonaro chegou à presidência por causa dos conservadores, por causa dos canais conservadores, por causa da mídia conservadora, por causa da militância conservadora e principalmente por causa do professor Olavo de Carvalho, porque sem ele nada disso teria acontecido. Então, primeiro, o professor Olavo de Carvalho acendeu, estourou a granada, e esses estilhaços fizeram surgir alunos que hoje estão na mídia, que hoje estão no YouTube, que dão aula, que estão que são hoje também empresários e que trabalham tanto no setor de formação do conhecimento como no setor jornalístico independente. Então, na verdade, a eleição do Bolsonaro é um resultado do conservadorismo. Ela não é uma seita bolsonarista como bem a mídia quer fazer.
Bolsonaro foi um candidato que se colocou na defesa dessa agenda conservadora. E como o povo brasileiro é conservador, nele optou por votar. Como disse o professor Olavo, no dia que apareceu um candidato defendendo uma agenda conservadora, ele será eleito. E por quê? Porque a população brasileira é majoritariamente conservadora. Então Bolsonaro furou essa falsa democracia, que arquitetada na disputa de uma falsa democracia entre PSDB e PT. Bolsonaro tirou o PSDB, quebrou a estratégia das tesouras, apoiado em quem? Na militância conservadora. Então, o bolsonarismo é resultado do conservadorismo, não o inverso, como a mídia quer fazer crer. Então, o que é grave aí? E que você jamais pode aceitar? Existe no Brasil um movimento conservador que cresce, as pessoas estão tomando consciência, estão aprendendo sobre o que de fato é conservadorismo. Essa bolha conservadora é muito grande, consome, quer jornalistas conservadores, quer jornais conservadores, quer rádio conservadora, quer podcast conservadores. E aí a grande imprensa joga no outro time. E essa grande imprensa não dá a esses conservadores o que eles querem, a essa bolha que só cresce, que é feita pela maioria da população. Então, o que acontece? Eles não vão conseguir matar mais da metade da população. Então, o que eles vão fazer? Matar a imprensa conservadora, matar o movimento conservador, perseguir os conservadores com a falsa ideia de que estão perseguindo os antidemocráticos bolsonaristas. Ora, isso é no mínimo ridículo, se não fosse verdade, porque isso é perigoso e essa perseguição de fato está acontecendo. A mídia jamais vai dar a devida luz ao movimento conservador. Vocês viram o que aconteceu com o Lacombe? Ele fez um programa com o Alan e o Flávio Morgenstern, discutindo o que era conservadorismo. O que aconteceu? Foi afastado. E a Band deu uma ordem, hoje eu vi, que está proibido falar no programa sobre conservadorismo. Eu li isso hoje, dia 27, está proibido falar sobre conservadorismo no programa aqui na Band. Então, veja, trata-se de uma censura como jamais se viu. No regime militar não funcionava assim. Não havia uma censura como a que nós temos hoje, a tal ponto de não se permitir que um programa leve dois expoentes do conservadorismo no Brasil, no caso, o Morgenstern e o Alan. Então, essa é a verdadeira atuação da mídia. Esconder, enterrar, perseguir toda e qualquer menção ao pensamento conservador. Agora me digam se isso é ou não é uma estratégia nazista. Não era assim que Goebbels agia? Claro que era. Só que lá eles espancavam a oposição e ninguém tinha espaço na televisão. Aqui eles estão mandando prender os conservadores e a mídia criminaliza e esconde a ideia, inibe a palavra conservadorismo. A palavra conservadorismo é censurada. Então o que eles fazem? Não podemos falar em conservadorismo. Vamos dizer que é bolsonarismo. E aí, quem são os bolsonaristas? São os antidemocráticos, são os loucos, são os que querem intervenção militar, sendo que 90% da população é conservadora, vista que é formada por católicos e protestantes. Então, vocês... o que eles querem? Querem separar o conservadorismo, ou melhor dizendo, querem acabar com o conservadorismo, transformando os apoiadores do Bolsonaro em seita. O que isso é? É um divórcio entre linguagem e realidade. Eles sabem que existe um pensamento conservador que está crescendo, sabem que a maioria da população é conservadora, então eles precisam que eles precisam criar estratégias para não só inibir esse avanço, mas como também destruí-lo. Então fiquem atentos. A grande imprensa, ela sabe o que está fazendo. Ela está gravando gravando no conservadorismo a pecha de bolsonaristas. Nós não somos bolsonaristas. Não obstante, nós damos todo o apoio ao presidente Bolsonaro.
Mas o Bolsonaro vai passar e o conservadorismo vai ficar, porque a população brasileira é conservadora e ela quer candidatos conservadores, ela quer um jornal conservador, ela quer uma imprensa conservadora, ela quer se munir de conhecimento conservador. Então, em hipótese alguma, nós podemos aceitar essa pecha de bolsonaristas. Nós somos conservadores e estamos 100% com o presidente Bolsonaro. Essa que é a realidade. Verdade sempre. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.